No UFC 314, nós poderemos ter o segundo brasileiro campeão na história do peso-pena da organização. Diego Lopes tenta fazer o que nem José Aldo Júnior foi capaz, vencer Alexander Volkanovski dentro do octógono. Pois é, mas Diego Lopes traz toda a energia ancestral do jiu-jitsu e da luta de Manaus aqui no Brasil com um tempero diferente, vindo diretamente também do México. Vamos falar um pouco sobre a história de Diego Lopes, um pouco desse matchup interessantíssimo entre um dos melhores pesos-penas da história, Alexander Volkanovski, e esse cara que está subindo os rankings de forma arrebatadora, Diego Lopes, o brasileiro. Então vamos embora, deixa o like, a análise do UFC 314 do Main Event está começando agora. No corner azul, Diego Lopes, o desafiante, o homem que tem 15 vitórias no primeiro round, 12 por finalização, 10 vitórias por nocaute e vive 5 vitórias seguidas dentro do UFC. Perdeu na estreia contra Evloev. O grande público conheceu o Diego Lopes realmente quando ele lutou contra o Joanderson Tubarão no Contender Series. Uma luta que estava pegada, com vantagem para o Tubarão, até o momento que o Tubarão acerta um dedo no olho do Diego. A luta impossibilitada de continuar, porém, como já tinha passado da metade, foi lida a papeleta, né? Foram lidos os números dos jurados e a vitória foi para o brasileiro, para o também brasileiro, né? Mas para o Joanderson Tubarão. Enfim, depois disso ele disputou o cinturão do Fury, acabou sendo derrotado numa decisão apertada, vence mais uma luta e aí sim é chamado para lutar no UFC contra o Evloev em cima da hora, a última luta que ele perdeu na carreira, né? Uma luta bem pegada, onde o Evloev obviamente fez aquele jogo de wrestling muito forte e o brasileiro usando todo o seu jiu-jitsu, né? Toda essa qualidade, tentou bons ataques de finalização em todos os assaltos praticamente, porém o domínio, né, o tempo de domínio do Evloev foi o fator determinante ali. Bom, o que a gente pode observar aqui da história do Diego Lopes? Ele que vai ser um pouco mais alto e vai ter uma vantagem na envergadura, né? O Diego Lopes tem 1,80 m, enquanto o Volkanovski tem apenas 1,64 m, segundo os números oficiais do UFC. E o detalhe da envergadura que eu acho muito importante da gente trazer é que o Volkanovski é um verdadeiro, cara, é o famoso amarra o sapato sem abaixar, né? Tem 1,81 m de envergadura. Isso é bizarro para quem tem menos de 1,70 m. Vamos lembrar que ele é um atleta que ganhou 3 lutas em cima do Max Holloway, um dos melhores boxers do UFC, muito por causa dessa vantagem de envergadura e por ter um boxe também muito alinhado, muito efetivo para o MMA. O Volkanovski é, quem sabe, o projeto final do que GSP um dia projetou, pensou, né? O protótipo. Porque é um atleta que é realmente completo em todas as áreas do jogo, muito bom em pé, com o Muay Thai alinhado, porém defensivamente muito sólido e ao mesmo tempo, em termos de wrestling, em termos de força, ofensivamente e defensivamente é muito bom. Usa bem a movimentação, é um atleta completíssimo, um dos melhores a praticar MMA dentro do UFC na história, e ele é Alexander Volkanovski indubitável. 4 defesas de título, tem vitórias contra José Aldo Júnior, 3 contra Max Holloway, venceu o Zubi coreano, venceu o Yair Rodrigues, venceu o Brian Ortega, venceu muita gente boa. Os grandes nomes da geração ele enfrentou e venceu. Então, a gente tem que procurar conhecer um pouco mais aqui o Diego Lopes, que, como eu falei, conhecemos um pouco melhor no Contender Series, depois ele saiu dos holofotes e do nada apareceu, né? E, cara, essa jornada do Diego Lopes tem muito a ver, eu acho aquela coisa assim, aquele momento filosófico do vídeo. Eu acho que tem muito a ver com o que o Diego Lopes tem tatuado no peito, né? Que ele tem escrito: sonhe, acredite e faça acontecer. Porque se você observar a forma como as coisas aconteceram para o Diego Lopes, a forma como o carisma dele transcendeu o octógono e se tornou um cara amado no Brasil pelos fãs e também no México, um cara que nas redes sociais tem uma presença enorme também, converte números, assim um fenômeno, é um fenômeno. E parte muito dessa mentalidade, né, de sonhar, acreditar e fazer acontecer. E se a gente pensar, a gente está na etapa do fazer acontecer, né? Porque um dia ele sonhou, né? Quando lá em 2015, né? Se não me engano, saiu do Brasil, foi para o México para dar aula de jiu-jitsu já faixa preta, né? Então, assim, dele, inclusive, é de uma família de jiu-jiteiros, né? Se não me engano, o tio dele é faixa coral. Então, tinha isso no sangue. No Brasil já tinha começado a carreira no MMA, não tinha espaço, não conseguia grandes momentos. Lutou no MMA Super Heroes, lutou também no Thunder, mas não conseguia projeção, não conseguia realmente viver da luta. Só quando vai para o México que ele consegue ir para dar aula, consegue se estabelecer, fazer uma graninha. Foi com a promessa de que voltaria para casa, melhoraria, né, a realidade da família. E tá na fase do fazer acontecer. Vai disputar o Cinturão Mundial no próximo sábado, 5 rounds. Bom, e agora falando um pouco mais da luta, né? Do que eu imagino do que pode acontecer. É, o Diego Lopes é um atleta
muito agressivo. Ele talvez tenha os melhores 5 minutos do UFC hoje, né? O primeiro round dele é arrebatador. Tem vitórias sim na decisão, porém a gente observa que ele constrói muitas vezes a vitória a partir do dano que ele causa no primeiro assalto, a partir do domínio que ele cria no primeiro assalto. Vimos isso contra o Brian Ortega, vimos isso também contra o Danig. O primeiro round dele é o melhor round contra o Danig. Então é um atleta que começa muito forte e não dá pra dizer que ele tem uma grande queda, porque até nas lutas de decisão ele venceu. E a única luta que eu vou falar pra você que ele teve uma grande queda assim de output, de golpes lançados, foi na do Danig. E ele também tem uma pequena queda ali na luta contra o Evloev, mas são lutas de situações diferentes. O Diego Lopes, para uma luta de 5 rounds, não é estranho a essa situação, né? Ele já lutou 5 assaltos, já foi marcado para lutar 5 assaltos na época que era campeão do Lux, que é um evento mexicano. Então ele já vivenciou isso, inclusive na luta que ele fez pós-Contender Series, foram 5 rounds no Fury. E cara, eu vou falar pra você que ele realmente ele tem uma descida de nível ali do primeiro pro segundo, ali mais ou menos quando ele bate. Não vou cravar primeiro pro segundo, mas quando ele bate ali pelo menos 10 minutos de luta, ou pelo menos 7 minutos de luta, ele realmente desce um pouco o volume de golpes, desce um pouco o que ele propõe. Porém, ele nunca tá fora completamente do confronto. Ele passa para ter uma base mais plantadona, se movimenta um pouco menos, anda um pouco mais para trás, é mais permissivo com a movimentação do adversário. Ele que naturalmente, quando tá lutando bem, o Diego Lopes na melhor versão tá andando para frente e jogando combinação longa de boxe, né? Ele que tem um jab direto forte, porém a gente vê ele balançando muita gente com upper, com cruzado, aquela combinação bonita de cruzado upper, o cruz-upper ali contra o Brian Ortega, né? Que ele pega de esquerda depois de direita, ou de direita de esquerda, não me lembro qual foi, mas o segundo golpe é o que acorda o Brian Ortega. É um cara muito contundente, pô, bate forte demais no primeiro round. Não é igual o Topuria. Não é aquele poder de nocaute igual o Topuria, que é praticamente inexplicável. Mas ele consegue conectar golpes muito limpos no boxe, na trocação. É criativo no clinch de Muay Thai, porque é um cara muito alto para a categoria. Então, ele sempre que vê o adversário mais baixo, caso do Volkanovski, ele consegue laçar muito bem a nuca, jogar uma joelhada. Já vimos ele balançando o adversário assim dentro do UFC. Então, o cara em pé, agressivamente muito bom. Na trocação, ele é melhor andando para frente do que andando para trás, ao meu ver, pelo que eu consegui observar de vídeo. Aí, né, a gente tem que falar de grappling também, porque, sinceramente, um fator determinante aqui nessa luta, eu acho que é o jiu-jitsu do Diego Lopes. Porque se em pé faltar artifícios, artimanhas, principalmente para enfrentar o Volkanovski, que é um cara extremamente criativo, eu acho que a faixa preta do Diego Lopes, o jiu-jitsu do Diego Lopes, extremamente agressivo, principalmente da guarda, pode ser um caminho para a vitória sim, cara. O Volkanovski já vimos ele passar por situações perigosas dentro do octógono, já vimos ele escapar de finalizações muito apertadas dentro do octógono, mas, assim, o Diego Lopes tem um jiu-jitsu perigoso o suficiente para fazer o Volkanovski respeitar o chão, na minha opinião. Porém, o Volkanovski é um cara muito calejado, treina com excelentes grapplers, na verdade, né? Treina com Craig Jones, que é um dos melhores jiu-jiteiros que a gente tem no cenário hoje. Pega todo mundo, extremamente criativo. Então, vem treinado. Então, não, apesar de eu achar que o Volkanovski vai respeitar a guarda do Diego Lopes, eu não acho que o Volkanovski vá fugir completamente de quem sabe ter uma dominância de grappling em momentos interessantes. Como eu falei no começo do vídeo, o Volkanovski mistura muito bem o jogo. Ele vai sentindo a temperatura em pé, vendo se tá bom, se tem a oportunidade de botar para baixo, ele sabe que uma queda é importante. Tem tanto boxe quanto chute. É um cara que tem excelentes low kicks que podem sim ser fator contra o Diego Lopes, que é um cara que anda muito para frente e por vezes muito plantado, tá? Mas continuando aqui, fala do estilo de luta do nosso Diego Lopes. É um cara que, como eu falei, tem os 5 minutos iniciais muito fortes, 5 a 7 minutos, talvez 10. Se o Diego Lopes conseguir manter uma aceleração, o primeiro round do Diego Lopes, se ele conseguir repetir ao longo da luta, pelo menos mais 2 vezes, fazer 3 rounds de dominância, de agressividade, cara, talvez ele consiga uma decisão, mas eu acho que o caminho mais viável para a vitória do nosso Diego Lopes é balançando o Volkanovski e testando realmente esse queixo dele que vem de 2 nocautes, né? 3 derrotas nas últimas 4 lutas, não vence desde 2023. Então, será que o Volkanovski ainda é o Volkanovski, The Great Volkanovski? Às vezes o relógio bate meia-noite e a abóbora, né? A carruagem vira abóbora, não é verdade? Então, será que é o momento da gente ter esse baque com o Volkanovski, que já teve
era já pra ter tido, né? Foi nocauteado pelo Makhachev, mas pegou luta em cima da hora. Ele falou mesmo que não tava se preparando bem. Ok. Mas depois ele pega o Topuria. Foi muito back-to-back, foi muito próximo. Sei lá. Mas agora, eu acho que se a luta for longa, a vantagem é do ex-campeão, é do Volkanovski, principalmente por causa de algumas tendências que o Diego tem no jogo dele. Por confiar muito no jiu-jitsu, a gente já viu ele dentro do UFC absorvendo muito fazer guarda, né? Ele faz muita guarda. E quem faz guarda não ganha minuto dentro do UFC, não ganha minuto dentro do MMA. Você pode sim ganhar um momento, chegar numa finalização, ou se você conseguir chegar muito perto de pegar, né? A ponto de ser uma coisa assim, nossa, vai pegar, não pegou no final. Só nessa situação o árbitro, o jurado vai pontuar de forma veemente a seu favor. Se você ficar nas costas laçando o pescoço de 2 minutos, tentando dar aquela blitz, só assim ele vai te dar vantagem de grappling. Se você ficar por baixo recebendo o ground and pound bom, inclusive, do Volkanovski, e dar 2 ataquezinhos ali que o Volkanovski consiga desarmar, os minutos vão passando, a luta vai acontecendo, a vitória vai seguindo para o Volkanovski. Então eu tenho um pouco de medo se o Diego Lopes acabar absorvendo muito isso, de aceitar fazer guarda. Não é interessante para uma long run, é óbvio que meu irmão, é o tigrinho, né? Joga carta aí, manda carta. Tá na guarda ali, filho. Se você tiver a oportunidade de laçar o bração do Volkanovski, longo pra caramba, laçou, vamos, abraço, né? Mas é sim uma tática de riscos se você pensar numa luta mais longa. Cara, eu acho que o Diego Lopes não é favorito para esse confronto. O favoritismo, na minha opinião, tá com o Alexander Volkanovski. O Diego Lopes é um atleta que tá batendo 30 anos de idade agora, tá num bom momento, tá no momento perfeito para mostrar evolução, para entrar no auge, saca? Tá na cara do gol, como eu falei, é a terceira parte do plano que ele tem de sonhar, acreditar e fazer acontecer. Mas, do outro lado, a gente tem que lembrar que é um dos melhores pesos-penas da história, um dos melhores artistas do MMA que a gente já teve, que a gente tem, que talvez venha para fazer mais uma atuação de legado no sábado e vencer o Diego Lopes. Como eu falei, se a luta for longa, acredito numa vitória do Volkanovski. Se a gente tiver uma interrupção, acredito que vai ser por força do nosso manauara, mexicano, brasileiro, Diego Lopes. Tá bom? Rapaziada, vídeo um pouco mais diferente, acho que fui mais no freestyle aqui, mas espero que você tenha gostado. Deixa o like. Quero saber quem você acha que vence, se você acha que eu levantei pontos interessantes, alguma coisa que foi astuta para você, que te agregou nesse pré-luta. Um bom sábado de evento para você. Estarei ao vivo fazendo react, então vem pro react. E também vai ter raio-x das outras lutas importantes do card, então procura as outras se você já assistiu esse aqui e gostou. Vê se já não saiu do Jean Silva, vê se já não saiu do Michael Chandler. Então participe aí. Procure vídeos. Tamo junto. Valeu.